Olá, meus queridos, seja bem-vindo a mais um comentário das lições bíblicas. Este é o canal Esdras Brito. Fique até o final desse vídeo, pois com certeza você vai aprender bastante da palavra de Deus. A lição de hoje é a lição de número 8, que vai ser ministrada dia 25 de novembro de 2018, com o tema Encontrando o Nosso Próximo. Mas antes de eu partir para o comentário da lição, peço a você para deixar o seu like aí no vídeo, tá certo? Deixar o seu comentário embaixo, a sua sugestão, o seu elogio, a sua crítica. Isso vai ajudar o canal a crescer e a desenvolver cada vez mais. Também, você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal e com certeza isso será muito bom, pois você estará sempre recebendo vídeos sobre política, religião e também o comentário da lição bíblica. Quero aqui fazer um momento de divulgação. Tenho a livraria EIE Livros e Bíblias e estou já há alguns dias divulgando este lançamento aqui da CPAD, que é o livro Entre a Fé e a Política, do pastor Valmir Nascimento. Ele é uma fera nessa área de política, de constituição, pois ele é um advogado e entende muito bem dessa área da questão da divisão entre igreja e Estado, da importância do Estado laico e a maneira do cristão se comportar politicamente. Esse livro vai tratar sobre esses assuntos também, então se você desejar, procura aí no Zap, vai estar aí na descrição do vídeo, o link do meu WhatsApp para você estar adquirindo este livro, tá ok? Então, pessoal, vamos para o que interessa, vamos para o comentário da lição bíblica. Nós fazemos um comentário aqui bem resumido devido ao tempo, mas o importante é você se ater às dicas que eu estarei dando para você aqui, tá certo? Então, pessoal, lição de número 8, tema Encontrando o Nosso Próximo. O textuário da lição é: e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Mateus 12 e 33. Verdade prática. Amar o próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. É muito bom o professor se ater ao texto bíblico, procurar ser fiel ao texto bíblico, ler muitas vezes o texto, a parábola que será estudada, e ler também os versículos anteriores à parábola e posteriores, para que o professor venha ter noção do que está sendo tratado naquela parábola, o que Jesus estava querendo ensinar naquela parábola, o contexto em que a parábola foi escrita. Isso é muito importante. E é importante, eu sempre destaco, o professor se ater aos objetivos da lição. A lição ela tem o objetivo geral e tem os objetivos específicos de cada ponto. O primeiro, que é o objetivo geral da nossa lição, é traduzir os ensinamentos aprendidos nesta aula em prática na realidade. E os objetivos específicos. No primeiro ponto, interpretar a parábola do bom samaritano. 2. Reafirmar que a compaixão e a caridade são intrínsecas à fé salvadora. E 3. Conscientizar de que o nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Então, é interessante você observar aí que nos 3 pontos específicos, você sempre inicia com um verbo, que indica uma ação que o professor deve seguir, deve perseguir
na ministração da aula. Então isso faz com que o professor não se perca naquilo que ele está ensinando. É fundamental isso. Então, a nossa lição ela começa com a introdução que diz assim: em diversos momentos, Cristo aplicou-se a fazer com que as pessoas compreendessem que seu reino não era deste mundo, ou seja, que as lógicas, o modo de pensar e de agir deste mundo não se coadunam com o reino celestial. É interessante o professor frisar aí, né, para os alunos a diferença entre os valores do mundo e os valores do reino de Deus, né? A gente falou um pouco sobre isso na lição passada, mas é sempre bom o professor frisar isso na sala de aula, mostrando a diferença que há entre a vida com Deus e a vida sem Deus, a vida na igreja e a vida fora da igreja, os padrões do mundo e os padrões do reino de Deus. Isso é muito importante observar. O ponto central da nossa lição é esse: ajudar o próximo é uma das grandes prioridades do cristão, né? Então, o cristianismo ele é uma religião caracterizada pelo amor ao próximo. Ponto 1. Interpretação da parábola do bom samaritano. É interessante também frisar que todas as lições, no primeiro ponto, né, ele vai interpretar a parábola, né? E nós já vimos parábolas fáceis de ser interpretadas, já vimos parábolas com alguma complexidade de ser interpretada, e essa parábola do bom samaritano, ela, ao longo da história, teve algumas interpretações alegóricas, como, por exemplo, o comentarista põe aqui na lição, né, que alguns vultos da história cristã comentaram que a parábola trazia um ensinamento do homem quando o homem ele pecou ali no Jardim do Éden e agora ele faz esse caminho em direção ao pecado, esse caminho em direção vamos dizer assim, a estar longe de Deus, né? Então, é uma interpretação alegórica, né? Mas não é a melhor interpretação, não é a interpretação fidedigna desta passagem. Nós vamos observar que a interpretação fidedigna dessa passagem é o que o texto quer dizer. O que o texto quer dizer? O texto quer mostrar a importância de se preocupar, de fazer algo em prol do necessitado. Então, a parábola, todas as parábolas, elas têm uma mensagem central, ela tem um ensinamento central. E o ensinamento central dessa passagem é esse. Não é válido alegorizar a parábola, né? Trazer um outro sentido à parábola, não. Mas o correto é mostrar o que realmente a parábola quer dizer, quer falar e quer ensinar. Subtópico 2, pondo Jesus à prova ou tentando, né? Então, nós vamos observar que nessa parábola, ali chega um doutor da lei e, vamos dizer assim, prova Jesus, né? E esse era um costume dos fariseus, dos doutores da lei, dos escribas, né? Sempre que eles tinham a oportunidade de estar próximo de Jesus, ver Jesus ensinando, eles queriam interpelar Jesus com perguntas com duplo sentido, com perguntas para tentar Jesus, pegar Jesus algum falha, algum erro. E essa foi mais uma vez que aconteceu. O que eles queriam? Queriam colocar à prova o caráter de Jesus, com aquela pergunta que ele fez. Mas nós vamos observar que na realidade Jesus ele sempre soube se sair dessas questões. E uma característica de Jesus interessante é que quando alguém o perguntava algo ardilosamente, com segunda intenção, ele respondia com outra pergunta. E foi isso que Jesus fez para com
aquele homem, aquele doutor da lei. Nós vamos ver que ele chega, ali Jesus está ensinando, e ele se levanta e diz: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus agora responde a ele de forma muito sábia e diz assim: que está escrito na lei? Como lês? É como se Jesus estivesse dizendo: você não é doutor da lei? Você sabe o que deve ser feito, né? Como você lê? Quando Jesus diz como você lê, na realidade Jesus está dizendo como você interpreta a lei. Então, se você é um doutor da lei, você sabe a maneira correta de interpretar a lei. Você sabe a maneira de se chegar à vida eterna. E aí, o doutor da lei, para querer se justificar, ele responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele responde usando duas expressões do Antigo Testamento. A primeira que está em Deuteronômio, capítulo 6, que fala sobre o amor a Deus sobre todas as coisas, e a segunda que está em Levítico, Levítico 19 e 18, que fala do nosso amor para com o próximo. Ele faz uma junção de dois textos para trazer uma resposta para Jesus. E Jesus responde para ele de forma mais sábia ainda. E Jesus diz assim: respondeste bem, faze isso e viverás. Então, Jesus ele revela para aquele homem a real condição dele. Ele era um doutor da lei, ele quis tentar Jesus, ele responde sabiamente ele, e ainda revela para aquele homem que ele não estava ajudando o próximo, ele não estava amando o próximo, melhor dizendo. E aí nós vemos que Jesus conta a parábola. Jesus conta a parábola ali, depois que ele interpela Jesus novamente e diz assim, recapitulando, ele diz assim, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele querendo se justificar. Olha só, um doutor da lei, conhecedor da palavra e, de certa forma, diz que não entende. Mas aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, mostra toda esta situação e ali no final Jesus revela a ele que o nosso próximo é todo aquele que necessita de ajuda, todo aquele que está passando por uma situação difícil, independentemente da classe social, da raça, do sexo, independentemente, é todo aquele que está passando por uma necessidade urgente. O segundo ponto da nossa lição diz assim: compaixão e caridade são intrínsecas à fé salvadora. Primeiro, compaixão. A parábola como um todo é marcante, mas um momento indispensável em qualquer reflexão sobre ela está no versículo 33, quando o mestre diz que o samaritano chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aqui se refere a um sentimento intenso que causa tanto incômodo a ponto de alterar não apenas a consciência ou o pensamento, mas também o aspecto físico. Olha como isso é interessante, pessoal. No segundo ponto já vai tratar de duas características, que são fundamentais para o cristão, que são encontradas na parábola, na figura do bom samaritano. Então Jesus utiliza um personagem totalmente controvertido para a realidade judaica, porque havia uma disputa entre judeu e samaritano, havia uma intriga, havia uma rixa, eles não se davam. Então Jesus usa um samaritano como personagem principal da parábola, como personagem, vamos dizer assim, instrutor da parábola. E as características desse samaritano são realmente confrontadoras para os religiosos, para aqueles que queriam viver na letra da lei. Você veja
que passa o sacerdote e não cuida, não atende aquele que está ali caído, meio morto. Passa o levita da mesma forma. O levita até que ele vai olhar, mas não para cuidar e continua o seu caminho, né? Mas quando vem o samaritano, ele para, ele move-se de íntima compaixão, né? Ali cuida das feridas do moribundo, aplica-lhe azeite, vinho, leva para uma estalagem, paga as suas despesas e diz, olha, vou deixar ele aí, cuide bem dele, estou parafraseando, e vou uma viagem, mas o que necessitar, quando voltar, eu pago. Né? Então, esse bom samaritano, ele revela as características que um verdadeiro cristão deve ter. Alguém que se sensibiliza com a necessidade do próximo, com a dor do próximo, com a carência do próximo. Alguém que, vamos dizer assim, que ele abandona o seu próprio conforto em prol de cuidar da necessidade daquele que está sofrendo urgentemente. Então, a compaixão é você sentir uma dor interior, se colocando no lugar daquele que está sofrendo, sentindo aquilo que o outro está sentindo. Então isso é importantíssimo demais nós termos por entendimento nesse comentário. Segundo subtópico, fala sobre o cuidado. O cuidado que aquele samaritano teve com o homem que estava caído. Eu grifei aqui quando o comentarista diz assim: a expressão grega para dizer que Deus amou neste texto foi agapao, que se refere ao amor prático, um amor que se comove, um amor que se enche de íntima compaixão. Por que ele está falando sobre amor aqui? Porque a ação que é retratada pelo bom samaritano é uma ação de amor, alguém que se doa por alguém que está carente, por alguém que não tem condições de por si só se livrar daquela situação de perdição. E Deus, a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus também, ele praticou esse amor. Deus é o próprio amor. E nós vamos observar que esse amor de Deus, como ele diz aqui, é retratado por essa palavrinha grega, agapao, que se refere ao amor prático. Foi o amor que Deus teve por nós. A Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus é um amor prático. E esse também deve ser o amor que cada cristão deve ter uns pelos outros e pelos necessitados, que é o amor prático. Não basta apenas eu dizer que amo, não basta apenas falar que amo, não basta eu apenas sentir o amor, mas eu tenho que praticar esse amor. 3. Caridade. Falamos sobre compaixão, agora caridade. Caridade, que é o amor em ação. Então, é importante observar que o samaritano, ele age motivado pelo amor. Então, as motivações da figura do samaritano são o amor. Então, inclusive, o exemplo que eu dei no subtópico passado serve para aqui, o exemplo do nosso Deus, que deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Isso é caridade, isso é amor em ação. Então, esse foi o segundo subtópico. E vai uma dica aí também para você, colega professor, sempre que você terminar um tópico, você pergunta para a classe se estão compreendendo, se tem alguma pergunta, para você medir a temperatura da classe e também dar aquela, vamos dizer assim, equilibrada no clima da classe aí para você já partir para o próximo tópico, ok? 3.
O nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Outra coisa importante, professor, não esqueça da água, viu? Não esqueça da água durante a sua ministração. É muito importante. Subtópico 1. O próximo. Não havia para aquele doutor exemplo mais doloroso para Cristo utilizasse. Isso fica demonstrado quando, ao final da narrativa, Jesus pergunta ao doutor da lei qual dos três havia sido próximo do homem que foi espancado pelos salteadores. E ele se limita a responder o que usou de misericórdia para com ele. Olha só como era a situação ali, né, de intriga que havia entre judeus e samaritanos, a ponto do doutor da lei aqui não reconhecer ao final da parábola, não usar o nome samaritano no final da parábola, quando Jesus pergunta a ele ali quem foi o próximo daquele que estava necessitado. Né? Por quê? Porque havia uma grande separação, havia uma grande contenda entre judeu e samaritano. Mas o nosso próximo, quem é o nosso próximo? Nosso próximo é todo aquele que necessita de uma ajuda, de um apoio, de uma oferta, de um cuidado, de uma visita. Todo aquele que necessita. Ajudar ao próximo não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é salvo. Isso é interessante observar. Não ajudamos, não contribuímos, não abençoamos o necessitado para alcançarmos salvação, mas sim porque somos salvos. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Então, em Cristo Jesus, ou seja, depois de salvos, somos estimulados pelo Espírito Santo para praticar as boas obras, porque essas boas obras glorificam o nosso Pai que está no céu. Então, isso é muito importante. 3. A medida do amor para com o necessitado. O próximo que se encontra em uma situação de emergência e precisa que algo seja realizado por ele naquele momento, não pode esperar qualquer análise ou palavra motivacional. Isso é interessante observar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai evangelizar alguém, a gente vai visitar alguém e essa pessoa está com necessidades materiais. Às vezes não está tendo roupa, não está tendo comida, e o falar apenas, dizer Deus está contigo, meu irmão, isso vai passar, essas coisas não vão solucionar o problema da pessoa, porque ela está passando por um problema urgente, que precisa de uma, vamos dizer assim, de uma assistência naquele momento. Então, é importante nós como cristãos ter esse entendimento. Se eu vou visitar alguém, se eu vou evangelizar e eu encontro alguém numa situação assim, eu preciso ver meios de poder ajudar esta pessoa na prática. É claro que a palavra é muito importante, é essencial, mas é palavra e ação. Isso sim agrada a Deus, isso sim vai surgir um efeito muito importante. Quarto subtópico, sendo o próximo. O doutor da lei havia perguntado quem era o próximo dele. Na resposta de Jesus, a pergunta é inversa, ou seja, de quem eu devo ser o próximo. A questão colocada pelo doutor da lei não continha nenhum interesse ou compromisso em ajudar de verdade. Já a indagação de Jesus forçava-o a pensar acerca dessa obrigação. A conclusão da nossa lição, pessoal, diz assim: a parábola estudada na lição de hoje foi uma história exemplo, pois se trata de um mandamento de amar e exercitar misericórdia para com o próximo.